Fala, queridos! Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Bom, cá estamos hoje para continuar e aprofundar de vez esse negócio de equilíbrio químico. Embora eu ache uma matéria muito complexa, é muito gostoso quando você entende, beleza? Então é isso que tem que estar importando pra gente. A gente tem que entender isso aqui, beleza? Mesmo porque isso aqui já caiu muito em vestibular, tem diminuído e agora, ou melhor, diminuiu e tem crescido um pouquinho mais. Embora não tenha uma incidência grande de novo ainda, mas é bem importante a gente estar sempre a par disso aqui, beleza? E nada melhor do que a gente continuar, a gente falar sobre o KC, o tão conhecido KC, beleza? Então eu quero deixar 3 instantes muito importantes para você. Primeiro é a fórmula de KC, certo? Do equilíbrio, produto, reagente, concentração e os gráficos. Em segundo momento, a gente vai observar o quociente, certo? O que é o quociente de equilíbrio? E a gente vai interpretar ele bonitinho. E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre a tabela, a tão temida tabela, que pra gente não vai ser temida não, beleza? A tão temida tabela, a gente vai fazer isso aqui tirando de letra. Confia em mim. Vamos? Seguinte, constante de equilíbrio em termos de concentração, certo? Quando eu tenho as concentrações ficando constante numa reação química, gerando a velocidade de ida e de volta direta e inversa iguais, beleza? Só que em termos da concentração. Reaçãozinha clássica e genérica para a gente, AB formando CD, os coeficientezinhos. Aqui é importante demais, porque desde aqui a gente já tem que saber. O KC, ele é representado, qual que é a lei da expressão do equilíbrio químico pela concentração? É a concentração dos meus produtos, ó, produto sobre a concentração do reagente. Quem são meus produtos? C e D? Concentração de C vezes concentração de D. Quem são meus reagentes? A e B? Concentração de A vezes concentração de B. E aqui não tem aquela patifaria lá em cinética química de experimental e V e lenta e tabela, aqui não. Aqui de maneira experimental, claro, mas comprovou-se que os expoentes aqui sempre serão os coeficientes. Então, eu vi o Azinho, eu abaixo o Azinho aqui no A. B, Pzinho, C, Czinho e por aí vai. Então, eu tenho que fazer produto sobre reagente e os coeficientes, eles descem como expoentes. Beleza? Desde já, eu já quero deixar uma coisa muito clara. No KC, galera, a gente tem que, depois do equilíbrio, as concentrações ficam constantes. Só que perceba que ela tem que variar do início até o equilíbrio. E aí a gente tem um porém. Galera, isso aqui serve para todas as reações. Tem algumas reações que tem substâncias que não entram. Por que não entram? Ó, não entram os sólidos. Qualquer substância no estado sólido não entra na expressão do KC. Por quê? Galera, se eu tenho sólidos, a concentração dele do início até o equilíbrio já é constante. Então não faz sentido eu considerá-lo, beleza? Não tem nexo, certo? Por isso que a gente sempre ouve, o sólido não entra. Não entra. Por quê? A concentração dele desde o início já é constante, beleza? Então esquece o sólido entrando, beleza? Viu o sólido? Esquece ele, beleza? No lugar dele, se você quiser botar ele, você risca e bota 1. 1 vezes que não faz diferença. Beleza? E galera, quem não entra também é a água. A água líquida, ela não vai entrar. Beleza? Sempre que você colocar, ela não entra quando a gente tiver uma reação aquosa, uma reação acontecendo em água, certo? Então é quando eu tenho o H2O na minha reação química e essa reação, ela é aquosa, ela está acontecendo em meio aquoso. Então é quando a água ainda faz parte da minha reação, mesmo ela fazendo, ela não entra. Tem cálculos que, se quem quiser me chamar no privado depois, eu mostro, mas a concentração da água em soluções diluídas, certo? É sempre constante. Ela tem um valor específico, certo? Se a gente considerar a massa de água, o volume dela, que a massa sendo, por exemplo, 1000 gramas, que é 1 litro, então 1000 gramas, 1 litro, e se a gente considerar a massa molar 18, a gente tem uma concentração para água de em torno de entre 50 e 60 mol por litro. E isso não varia, beleza? Isso não varia, porque a gente sempre mede as coisas aquosas em mol por litro de água, por litro de solução, mas a gente sabe que soluções diluídas são soluções que o volume é muito próximo do volume de água que tem ali. Então tem umas aproximações que eu posso te contar.
beleza? Mas o sólido e a água líquida, quando aquoso, não vai entrar, beleza? Apareceu, você não vai colocá-lo, beleza? Que isso fique muito claro, depois eu posso te dar exemplos, certo? Galera, aqui a gente tem uma interpretaçãozinha, certo? O KC, ele é uma divisão de produto sobre reagente. Se minha divisão ela for maior que 1, se meu KC for maior que 1, significa que meu numerador é maior do que o meu denominador. Significa que eu tenho mais produtos do que eu tenho de reagentes, certo? Então, se é maior que 1, eu tenho mais produto do que reagente. Eu posso falar que meu rendimento da reação é alto, certo? Eu posso falar que eu tenho muita formação de produto. Por exemplo, ionização, lá no começo do ano. Se a gente fala que um ácido ele é muito bem ionizado, significa que no equilíbrio de ionização desse ácido, ele tem um valor muito maior do que 1. Agora, por exemplo, HCl. HCl tem um valor altíssimo para a constante de ionização dele, em termos, pode até ser de concentração, beleza? Diferente do HCN, o cianídrico, ele é muito fraco. O KC dele, o Ka, na verdade, que é o de ionização que a gente vai ver, é muito menor que 1, certo? Porque ele não consegue muito bem sair do estágio de reagente e formar produto, beleza? Então ele não tem como ter um K maior que 1. Mas o K, ele pode ser, opa, que tá errado, não é 0 não, é 1. O K, ele pode ser igual a 0, não tem nem como, né? Igual a 0, para dar 0, eu teria que ter 0 produtos, a reação nem começaria, beleza? Então esquece. K igual a 1, KC igual a 1, significa que eu tenho quantidades iguais de produto e reagente. Ai, por quê? Como eu sei? Galera, por uma divisão da 1, eu tenho que ter igual, certo? Senão não dá 1. Tenta, pergunta pro seu professor de matemática. Não vai dar. Uma divisão simples, para dar 1, eu preciso que o P e R são iguais. E nesse caso, eu tenho concentrações iguais de produto e reagente. Nesse caso, que o K é igual a 1, beleza? E não sempre, como alguns pensam, beleza? Agora, o K ele pode ficar entre 0 e 1, beleza? Entre 0 e 1 significa que meu denominador tem um valor maior do que o meu numerador. E aí eu tenho mais reagente do que produto. Significa que quando eu começo a minha reação, eu formo pouco produto para chegar no equilíbrio, beleza? Então são reações, talvez a gente pode considerar que com menos rendimento, com menor rendimento, beleza? Então a gente tem essas interpretações a respeito do KC e do K como um todo, beleza? Um K muito alto significa que para chegar no equilíbrio formou muito produto. Um K mais baixo, com 0, alguma coisa, já significa que ele formou muito pouco produto para conseguir entrar no equilíbrio, beleza? E a gente tem essas interpretações. E claro, a gente tem essas interpretações e elas não fogem dos nossos queridos gráficos, beleza? Então, um gráfico de concentração por tempo, galera, uma coisa tem que estar muito claro, certo? Que produto é sempre o cara que sai do zero e reagente é sempre o cara que não sai do zero. Porque para começar uma reação, eu não tenho produto, certo? Eu vou começá-la. E para começar uma reação, eu tenho que ter reagente, senão ela não começa, beleza? Então isso são coisas que tem que estar claras na nossa cabeça. Comecei a minha reação, eu tenho produto no zero, reagente lá em cima. Se elas se cruzam, significa que o produto ele vai terminar para cima do reagente. Significa que a concentração do produto é maior que a concentração do reagente. Concentração do produto maior que do reagente, eu tenho o KC maior que 1. Beleza? Então, se eles se cruzarem, o K vai ser maior que 1. Eu tenho bastante formação de produto. Beleza? Se o K for igual a 0, lembra que igual a 0 era quando eu tinha concentrações iguais no equilíbrio. Ó, tempo de equilíbrio, as duas estão iguais, uma sobre a outra. Beleza? Então eu tenho um valor para P e um valor igual para R. Quando eu corto, fica 1. KC igual a 1. Oh, por que 0? Essa fixação por 0. K igual a 1. 1, que 0. Então, ó, iguais 1 e não 0, galera. Perdão de novo. Beleza? E por último, eu tenho no meu tempo de equilíbrio, sem eles se cruzarem. Significa que o produto saiu lá de baixo e continuou embaixo. O reagente saiu lá de cima e continuou em cima. Eu não tenho muita formação de produto, então eu tenho mais reagente. Mais reagente do que produto, eu tenho K entre 0
e 1, beleza? Duas coisas, você não vai achar o K igual a zero, certo? Você não vai achar o K igual a zero, e você também não vai achar o K negativo. Para o K ser negativo, galera, numa fração para dar negativo, um dos dois valores tem que ser negativo. E você não tem concentração negativa de produto ou reagente. Então o K não tem como ser negativo, só para deixar claro, beleza? E o K igual a zero, galera, também não vai ter, beleza? Para o K ser zero aqui, a quantidade de produto tem que ser zero. A gente pode falar que é no início da reação. Produto zero, tem o reagente, o K vai dar zero. Mas esse aqui é só confusãozinha, perdão, da minha cabeça, beleza? K igual a 1 e K igual a 1, não zero, certo? Então essas são as interpretações que a gente pode ter a respeito do K como um todo, mas do KC especificamente, beleza? Em termos das concentrações. Mas lembra, produto sobre reagente, não entra sólido porque já estava constante desde o começo, não entra água líquida em soluções aquosas porque ela também estava constante desde o começo e a gente já viu isso certinho. Fechou? Certo? A gente vai dar uma olhada um pouquinho na parte do coeficiente. Bora? Vamos então. Enfim, galera, então temos um termo, certo, que é o quociente de equilíbrio, certo? Tem o K, que é o coeficiente de equilíbrio, certo? Mas tem o quociente de equilíbrio, certo? Ainda em termos da concentração. O que é esse quociente de equilíbrio, que é o QC? É o cálculo do instante da minha reação. Se ela está em equilíbrio, se ela está próxima do equilíbrio, se ela ainda está distante do equilíbrio, se ela já passou e está retornando, certo? Então é esse cálculo, essa aproximação que a gente tem do instante com o equilíbrio, beleza? Reação genérica, o jeito de calcular, perceba que é o mesmo, ó. Reação genérica, mudei um pouquinho para você ver que eu posso montar de outra forma. AB formando 2C. Quociente é exatamente igual ao K, produto sobre reagente. Então o C ao quadrado, porque eu tenho 2 aqui agora, A e B. Então é só um exemplo genérico, beleza? Então o jeito de ver é o mesmo. O que importa pra gente, galera? É eu ter o K e calcular o Q. Porque a gente sabe se está próximo, se não está próximo, se já chegou ao equilíbrio. Então a gente tem a interpretação. A partir do resultado do Q com as concentrações, a gente tem o seguinte: relação do quociente com a constante. Perdão, acho que eu falei coeficiente algum momento atrás, peço desculpa. Relação do quociente com a constante de equilíbrio. Ó, se o quociente for igual a constante, eu tenho equilíbrio químico, beleza? Porque eu tenho as concentrações já constantes, já a velocidade direta é igual à velocidade inversa. Então se o Q for igual ao K, eu tenho equilíbrio químico já estabelecido. Se o Q for menor que o valor de K, então eu sei que meu K vale 10. Quando eu fiz as concentrações daquele instante, meu Q deu 3. Pô, 3 é menor que 10. Significa que não está no equilíbrio ainda, beleza? Então, eu posso falar que eu tenho um rendimento menor. Por que um rendimento menor? Porque a gente ainda tem pouco produto, certo? Se o Q está dando mais baixo, significa que meu produto ainda está baixo em relação ao que o equilíbrio me pede. Beleza? Então eu tenho minha reação caminhando mais para o lado direto, certo? Por quê? Porque se o Q está menor do que o K, significa que ele tem que crescer o produto ainda para aumentar o valor de K. Então eu tenho que aumentar o rendimento ainda, certo? Por isso que ela está indo mais para o lado direto da reação. Para a formação de produto, aumentar o numerador da minha fração, consequentemente subir o valor de Q até igualar o valor de K. E aí eu tenho o equilíbrio. E o contrário serve para o Q ser maior que o K. Significa que passou um pouquinho do equilíbrio. Então ele tem que retornar. Significa que eu formei mais produto do que eu deveria. Eu estou com um rendimento maior do que eu deveria ter, certo? Então ele tende a fazer o retorno para consumir um pouquinho desse produto e aumentar os reagentes de novo. Então por exemplo, meu K seria 10 e meu Q está dando 13. Então ele passou um pouquinho do equilíbrio, ele tende a retornar, ele tende a consumir o produto voltando um pouquinho a ser reagente, beleza? Então ele está caminhando para o sentido inverso da minha reação. Então ele pode ser um equilíbrio, ele pode ser um pouquinho menor e caminhar para o direto, para aumentar o produto e igualar e caber ao equilíbrio, ou ele pode ter passado um pouquinho e está caminhando inversamente, consumindo esse produto a mais, voltando a ser reagente para chegar no equilíbrio.
Então tem essas três interpretações a respeito do quociente. Mas perceba que tudo muito simples, o jeito de calculá-lo é o mesmo do K, beleza? Fica ligeiro com isso, certo? Galera, eu quero lembrar uma coisa para vocês, o Q é no instante, mas o K é só quando está no equilíbrio. Se ele me der as condições iniciais e ele me der uma condição de quanto reagiu ou quanto formou até o equilíbrio, ou alguém do equilíbrio, eu consigo achar minhas concentrações do equilíbrio, certo? Só que eu tenho que ficar claro que se ele me deu as concentrações iniciais, eu não posso jogar na fórmula do Kc. Eu tenho que encontrar o equilíbrio, o que gera aquela tabelinha chata que ninguém gosta. E eu vou trazer um exercício de tabela para vocês. Bom, lindos, então cá estamos no exemplo. Ele é um exercício, na verdade, número 5 da sua página 471. E eu vou dar um exemplo do tão falado exercício de tabela. Eu vou te dar um exemplo de quando ele não te dá as concentrações no equilíbrio, o que você faz, beleza? Então o exercício completo, você vai enxergar ele aí. Aqui a luzinha é meio pequena, então dei uma resumida. Ele fala sobre o formaldeído não ser muito bom para a saúde, etc. Aí ele chega que um químico adicionou 2 mols por litro de formaldeído em um reator e aqueceu. E acontece essa reação aqui, ó, formaldeído forma H2 e monóxido de carbono. Embaixo ele fala o seguinte, após o equilíbrio, formou-se meio mol de H2. Então no equilíbrio eu formei meio mol de H2. Qual o Kc? Galera, lembra que Kc é a expressão que eu quero, ó, Kc é o H2 vezes o CO dividido pelo formaldeído H2CO. É isso que eu quero ter no meu equilíbrio. Só que qual é o problema? Ele me adicionou e daí fez a reação. É o início, certo? Eu tenho o H2 do equilíbrio, mas só ele. Eu preciso dos outros dois. O que eu faço? Você viu que é do início, que você não tem o equilíbrio? Você abre a famosa tabelinha. Você escreve 3 momentos. O início, o reage forma, certo? É o quanto reage para quanto forma e o equilíbrio. 3 momentos você tem que ter. Galera, interpretação. No início, ele fala que colocou 2 mols de formaldeído. Beleza. No início, eu já tenho o produto? Não. Início da reação, eu só tenho reagente. Eu estou começando. Eu não tenho produto ainda. Então, eu venho aqui e coloco 0. Beleza? 0. Ó, 2 mol, 0 mol, 0 mol. Eu tenho essa quantidade de produto. Nada. Tem gente que faz um risco. Tudo bem. 0. Produto no meu início, 0. A menos que ele fale que já comece com produto, que é meio difícil. Beleza? Não são tantos exercícios desse tipo, mas a gente pode ver uns depois. 0, 0. Beleza. Agora, galera, eu vou anotar o que eu já tenho no equilíbrio. Ó, eu tenho meio mol por litro de H2. Eu tenho meio mol de H2 num recipiente de 1 litro. Ó, H2, equilíbrio, 0,5 mol. Beleza? Aqui vem o pulo do gato. Ele sempre vai te dar o início dos reagentes, o produto é 0 e 1 do equilíbrio. É ele que vai fazer a diferença para você. Como? Presta atenção. Ó, eu sei que eu tinha 0 no começo e no equilíbrio eu tenho meio. Galera, quanto eu precisei formar? Quanto eu precisei formar para chegar aqui? Não foi meio? Se eu tinha 0 e eu cheguei em meio, ao longo de esse tempo de começar e chegar no equilíbrio, eu tenho a formação de meio mol, certo? Formei meio mol e terminei com meio mol no equilíbrio, beleza? E é aqui, galera, que ele ganha, deixa eu pegar até outra caneta. O reage forma, ele ganha um asterisco, porque é aqui que entram os coeficientes. É aqui que você tem que multiplicar pelos coeficientes. Então, ó, multiplicar pelos coeficientes. Então, galera, aqui eu tenho meio mol variando, formando, certo? E é aqui que a gente entra com a multiplicação pelos coeficientes, ou seja, a gente entra com a proporção, certo? Eu tenho que ter a proporção dos meus coeficientes. O quanto reage, o quanto forma, depende única e exclusivamente disso. Por isso que eu coloquei o 0,5 aqui já, ó. Não é 1 para 1, 1 mol desse forma junto com 1 mol desse.
Se eu tenho meio, o outro também formou meio. Ai, Chiro, se fosse 2, 1 para 2, meio mol formaria 1 mol. Então você vai multiplicar pelo coeficiente do outro, beleza? Sem problema nenhum. Então você multiplicaria, por exemplo, pelo 1 aqui, que eu não preciso escrever. Quando que vai dar um pouquinho de trabalho? Quando, por exemplo, o meio mol e aqui fosse 2. Porque 2 para 1 você teria que dividir por 2, beleza? Então tem que tomar cuidado com isso. Fechado? Agora, se é 1 para 1 forma meio, 1 para 1 para cá também, ó. Se eu formei meio mol, eu reagi meio mol também. Galera, ó, separa reagente de produto. O reagente, ele reage, ele diminui de quantidade. Então a gente faz menos. 2 menos meio, 1,5. Deixa eu botar aqui de outra cor. 2 menos meio, 1,5 mol. Aqui eu estou formando, eu tinha 0, formei meio, se eu somar, dá meio mol de novo. Então eu tenho 1 mol por litro, meio mol por litro, meio mol por litro. Cuidado nesse final que proporção a gente faz com o número de mol. Tudo isso aqui é número de mol. E cuidado ele te dá um recipiente de 2 litros, porque daí você tem que dividir por 2 cada um, porque aqui é concentração, ó. Concentração e não número de mols. Então você tem que dividir pelo volume, lembra? Molaridade, número de mols por volume. Cuidado com o recipiente que ele te der. Aqui 1 litro, beleza, certinho. Ó, eu tenho então o Kc sendo H2, CO pela concentração de formaldeído no equilíbrio. Perceba que meio mol por litro não é igual a 2 mol por litro. No início eu tinha 2, depois meio. E aí eu tenho, ó, H2, 0,5, CO, 0,5, aqui, meio. 0,5 vezes 0,5 dá 0,25, dividido por 1,5, 0,1666, 0,16. E aí você vai correndo marcar essa alternativa. O que é importante? Resumo da obra, galera. Eu tenho que saber se ele está me dando informações de equilíbrio ou não, certo? E eu vou fazer a tabelinha de início, reage, forma e equilíbrio quando ele não me der, beleza? Mas para isso ele vai me dar todos os reagentes, a concentração no início e a concentração de alguém no equilíbrio. E aí eu já consigo fazer a tabela. Produto no início é 0 e o reage forma ganha a proporção dos coeficientes, ganha a proporção estequiométrica, beleza? E aí a gente faz por proporção. O produto se soma, mas tudo bem, é de 0 mais alguma coisa, e o reagente se subtrai, porque o produto você está formando, certo? Você está aumentando a concentração. Aqui você está diminuindo, certo? Você está diminuindo a concentração, beleza? Achou o equilíbrio, joga na fórmula, acha o resultado, corre pro abraço, fica feliz, que Kc é top, se cair a gente vai bagaçar. Fechou? Beijo no seu coração e eu fui.